Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da admissão que você, por si mesma, é incapaz de vencer sua dependência e que perdeu o controle muitas vezes da sua vida. Porque nós começamos nossa dependência às vezes por curiosidade, não é verdade? Alguns se envolvem por causa de uma necessidade justificada de um medicamento receitado ou por um ato deliberado de rebelião. Também muitos começam a trilhar esse caminho quando muitas vezes era uma criança. E seja qual tenha sido, nosso motivo para iniciar nossa situação, em pouco tempo descobrimos que a dependência aliviava mais do que somente a dor física. Ela nos dava estímulo ou atenuava sentimentos, o estado de espírito doloroso, ajudávamos a evitar os problemas que enfrentávamos e ao menos era isso que achávamos. Por algum tempo, sentimos livres de temores, preocupações, solidão, por que não dizer desânimo, remorso ou tédio. Mas como a vida está cheia de condições que nos dá essa condição ou esse tipo de sentimentos, recorríamos à nossa dependência de modo cada vez mais frequente. Ainda assim, a maioria de nós deixava de perceber ou admitir que tínhamos perdido a incapacidade de resistir e de abster-nos dessas coisas por conta própria. A dependência, ela elimina a liberdade da escolha por meios químicos. A pessoa se torna, na verdade, literalmente desligada da sua própria vontade. Raramente essas pessoas elas são enredadas, ou seja, intrigadas, ou traçadas em comportamentos que causam dependência. Admitem que estão dependentes. Para negar a gravidade de nossa condição, gente, e evitar a detecção e as consequências de nossas escolhas, procuramos sempre minimizar ou ocultar nosso comportamento. Não percebíamos que, ao enganarmos as pessoas e a nós mesmos, aprofundávamos cada vez mais em nossa dependência. À medida que a nossa importância em relação à dependência aumentava, muitos de nós culpávamos a família, os amigos, os líderes da igreja, sim, por que não dizer, e às vezes até o próprio Deus. E mergulhávamos no isolamento cada vez mais, afastando das pessoas e principalmente de Deus. Quando nós, como dependentes, recorríamos às mentiras e segredos, esperando desculpar-nos ou culpar outros, enfraquecíamos espiritualmente. A cada ato de desonestidade, amarrávamos como um cordel de linho, que em breve se tornou tão forte quanto correntes. Então chegou um momento em que tivemos de encarar a realidade, Não podíamos mais, claro, você não conseguiria mais esconder essa dependência, contando tantas mentiras ou dizendo não, está tão mal assim, às vezes achando que nunca esteve, dependente. Um ente querido, um médico, um juiz, um líder da igreja, nos disse a verdade, que não poderíamos mais negar a dependência. Estava destruindo nossa vida. Quando olhamos para o passado com honestidade, admitimos que nada que tentaríamos fazer por conta própria havia funcionado. Reconhecemos que a dependência tinha apenas se tornado pior. Percebemos o quanto nossa dependência tinha prejudicado nossos relacionamentos e roubado nosso senso de valor. A essa altura, gente, demos o primeiro passo rumo à liberdade e à recuperação, tendo coragem de admitir que não estávamos apenas lidando com o problema, o mau hábito. Finalmente admitimos a verdade de que tínhamos perdido o controle de nossa vida
e de que precisávamos de ajuda para vencer nossa dependência. Uma coisa admirável nesse reconhecimento sincero da derrota foi que finalmente começamos a nossa recuperação. Tem uma passagem do profeta Amon, do livro de Mormon, que disse claramente a verdade que descobrimos quando finalmente fomos honestos com nós mesmos. Não me vanglorio de minha própria força, nem de minha própria sabedoria, mas eis que minha alegria é completa. Sim, meu coração transborda de alegria. Regozijemo-nos em meu Deus. Então, gente, fica aqui a mensagem, de hoje, quando a gente admite, e vemos a nossa incapacidade para vencer a dependência. Eu sou Delma Pedra, com você para uma nova vida.